Então nós estamos continuando hoje os nossos estudos sobre os reis de Israel e Judá. Começamos na segunda-feira com um pequeno estudo do rei Salomão e depois pensamos no filho dele, Roboão. Ontem nós pensamos no filho, na realidade, o bisneto de Salomão, que era Asa. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o filho de Asa, que era Josafá. Então vamos ler uns versículos em 2 Crônicas, capítulo 17, e versículo 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Versículo 4. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E temos mais uns nomes no versículo 8. Versículo 9 diz: E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Versículo 12. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joaná, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, e com ele 180.000, armados para a guerra. Isso dá um total de 1.160.000. Vamos para o capítulo 18, em versículo 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, e o rei de Israel naquela época era Acabe. Ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-é? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Versículo 13. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vamos agora para capítulo 20. Pode ler os outros versículos e capítulos em casa. Capítulo 20 e versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá.
Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Versículo 35. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. E o primeiro versículo do versículo 21 diz que Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então nós lemos bastante e não vai dar tempo para pensar em tudo isso, mas esperamos que Deus nos ajude. Nós temos notado que a maioria dos reis de Israel eram reis que não seguiam a verdade e o caminho certo. No outro lado, os reis de Judá, muitos deles faziam a vontade de Deus, muitos guardavam os estatutos e os princípios da palavra de Deus, mas nós temos visto Salomão, por exemplo,
Asa ontem de noite, e vamos ver mais uma vez aqui, neste caso, perto do fim das suas vidas. Alguma coisa aconteceu e o fim ficou mais triste do que o início. E estes princípios se repetem e eu espero que todos nós possamos meditar sobre estas verdades e fatos que se repetem nestas histórias, porque sem dúvida é para o nosso ensinamento e proveito. Mas aqui em capítulo 17 de 2 Crônicas, nós podemos ver um homem que começou muito bem. Eu acho que os outros começaram bem, mas este Josafá começou muito bem. Temos uns detalhes aqui. A primeira coisa que ele fez, ele fortificou-se contra Israel. Naquela época, Acabe estava lá e pode ler aquela história triste em 1 Reis. O homem que não respeitava o povo de Deus, nem a palavra de Deus, um homem ímpio. Então Josafá, ele chegou e ele se fortificou contra aquela gente e aquela atitude errada. Nós vemos também que ele pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E versículo 4. Ele buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Tá? Então, ele se afastou de tudo que Deus não gostava. Ele se afastou daquele rei vizinho para não seguir o mau exemplo dele. Mas ele foi além disso. E nós lemos em versículo 5, em versículo 6, que ele se exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Tá? Vamos notar bem estes detalhes, meus irmãos. Os bosques e os altos. Aqueles lugares construídos para idolatria, para o povo adorar deuses falsos. Então Josafá, ele tomou uma decisão: vamos tirar estas coisas. E foi além disso, porque nós lemos que ele ajuntou certos servos, profetas, e enviou aqueles homens para as cidades, as aldeias da terra, para ensinar a palavra de Deus em todo o território. Bom começo. Por que será que ele fez isto? Meus irmãos, temos um detalhe muito interessante no versículo 6. Fala do seu coração. Ele não era um homem que chegou lá no trono para dizer: que bom que eu estou aqui, seria bom fazer umas mudanças e tirar os altos e levar a palavra de Deus. Ele chegou naquela altura na sua vida e fez um propósito no seu coração. Não era algo da boca para fora, mas das profundezas do seu coração. Ele resolveu honrar, exaltar o nome de Deus e a palavra de Deus naquela região.
E meus irmãos, quando alguém faz alguma coisa de coração, vai longe. E quando uma pessoa realmente se dedica à palavra de Deus, e os princípios de Deus, e a igreja de Deus, pode saber que em breve Deus será honrado e glorificado entre o seu povo. Então, meus irmãos, vamos pensar em nós aqui. Quem sabe você está se lembrando agora de dias e meses depois da sua salvação. Talvez até os primeiros anos. E você se dedicava muito à obra de Deus. Você fez um grande esforço para, quem sabe, trazer pessoas para ouvir o Evangelho. Quem sabe entregava milhares de folhetos pelas ruas de Cachoeirinha. Mas isso faz uns 20, 30 anos. E quem sabe hoje não é bem assim. Você ainda está aqui, está nas reuniões, participa nas reuniões, mas será que você perdeu o ânimo, a dedicação que tinha anos atrás? Eu acho que todos nós podemos nos identificar com isto, porque acontece. E com o passar do tempo existe aquela tendência de nos esfriar um pouco. Então, meus irmãos, seria bom se esta reunião, se esta semana de reuniões em Cachoeirinha servisse para a gente voltar para o nosso primeiro amor, aquele ânimo que tínhamos antes, que possamos fazer novamente tudo de nosso coração e que haja um grande esforço nas nossas vidas, nas igrejas onde nós fazemos parte, do pouco tempo que nos resta. E pouco tempo nos resta aqui agora, então vamos ter que ir mais adiante. Nós temos mais adiante no fim deste capítulo 17 que além de enviar homens e profetas para as cidades para ensinar a palavra de Deus, havia muita construção. Ele edificou muito e havia muitas obras nas cidades de Judá. E depois nós temos esta lista interessante. Os chefes dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E assim vai a lista. O total dá 1.160.000 homens valentes. Então, meus irmãos, não é para estranhar que a obra de Deus fez progresso naquela época. Imagine só tantos homens valentes, mais de 1 milhão, e parece que todos se esforçavam. E nós temos em versículo 16 sobre um homem, Amazias, que voluntariamente se entregou ao Senhor. Que maravilha! Um homem, um líder entre aqueles milhares, e voluntariamente ele se entregou, se dedicou à obra do Senhor. E quando tem um líder assim, não é difícil para
uma quantidade de pessoas seguir o exemplo dele. Mas se o líder está desanimado, não pode esperar que os outros se animem muito. Então, meus irmãos, eu sei que não temos ainda 1.160.000 crentes no Rio Grande do Sul. E você diz, nem por perto, isso nem é possível. Você acha? Meus irmãos, será que Deus não tem condições de tocar mais de 1 milhão de vidas no nosso estado? E você diz, não, isso não acontece mais. E as pessoas não querem saber, ninguém quer ouvir. Então, com esta atitude vai ser difícil, né? Mas quem sabe podemos nos animar um pouco. E quem sabe podemos nos dedicar, nos entregar totalmente nas mãos do nosso Senhor. E mais uma vez que haja aquele ânimo. E quem sabe Deus, na sua graça, há de nos abençoar. Seria bom se tivesse dias de reavivamento no nosso estado, no nosso país. É possível. Mas começa com a gente. Mas vamos tirar umas lições práticas desses versículos, já que queremos aprender lições para as nossas vidas. Pelo menos ouvir. Eu não sei se aprendemos muito. Não sei se colocamos muito em prática, mas que Deus nos ajude. Então, meus irmãos, uma pergunta. Quando tem uma série de pregações em Cachoeirinha, ou Alvorada, ou Porto Alegre, ou não sei onde mais, e tem aquele anúncio domingo de manhã, hoje à tarde às 3 horas nós vamos sair com convites e folhetos para convidar o povo. Muito bom. E você vai, meu irmão, às 3 horas? Mas tem que almoçar, e tem visitas, e estou cansado domingo, estou com dor de cabeça. Sim. Mas, meu irmão, você pode ajudar muito nesse trabalho, sabia? Mas eu não tenho muito jeito para isso. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos nos nossos dias? Irmãos que se dedicam, que se entregam voluntariamente à obra de Deus. Seja a pregação do Evangelho, a distribuição de folhetos, então você resolve no seu coração: eu estou aí, eu vou ajudar o máximo possível. Não é fácil, não é? E não vai receber muitos elogios no fim da tarde. Mas, meus irmãos, vale muito para Deus. E não se sabe os resultados daqueles folhetos entregues nas portas, nas caixinhas. Deus pode usar e abençoar. Mas outra pergunta. Será que os irmãos aqui em Cachoeirinha e Alvorada têm a certeza que já visitaram cada casa no município com folheto e convite?
E você diz, não, mas cachoeirinha é muito grande. Sim, eu sei. E você diz, não, a gente só faz as ruas aqui perto do salão quando tem série. E daí nem pensamos em ir para outro lugar na cidade. Então, quem sabe uma pequena sugestão. Não precisa limitar a distribuição de folhetos para a época da série. Porque tem outros dias no ano também. E tem 52 domingos. E cada domingo tem uma tarde. Então, quem sabe seria bom começar naquele lado da cidade, fazer aquele bairro de uma forma bem organizada. Querendo saber dicas sobre isso, pode falar com o Zé Luiz Antônio depois da reunião. Faz um mapa e vai marcando as ruas e os bairros. E cada um sabe onde o outro fez e vai indo. E em pouco tempo você vai visitar todas as casas de Cachoeirinha. E depois tem Gravataí, Viamão, e vai longe. Há trabalho pronto para todos. E seria bom, meus irmãos, se tivesse um exército bem grande de soldados voluntários para levar a obra de Deus para frente, levar o Evangelho para os milhões que estão nas trevas. A responsabilidade é nossa. Que Deus nos ajude. Mas vamos mais adiante para o capítulo 18. O nosso rei Josafá falou um dia com Acabe, o rei de Israel. Ele estava preocupado sobre os sírios que estavam incomodando, chegando perto, e eles pensaram em uma aliança, Judá e Israel, para sair contra o inimigo com a esperança de vencer. Muito bom. Mas alguém pensou, mas quem sabe seria bom nos informar sobre a vontade de Deus quanto a este assunto. E o rei de Israel, ele pensou em 400 profetas. Ele gostava muito daqueles profetas porque sempre falavam palavras boas para ele. Ele consultava aqueles homens e sempre concordaram com as ideias de Acabe, e por isso ele gostou muito. E ele disse, mas só que tem outro homem, e o nome dele é Micaías. Não fala com ele. Por favor, pode conversar com os outros 400, mas com Micaías não. Por quê, Acabe? Porque ele sempre fala mal. Não é sempre que ele concorda com as minhas ideias. Então, pode consultar os 400 profetas, mas deixa Micaías fora. Não fala nada com ele. E o problema, meus irmãos, aqueles 400 profetas não falavam a verdade, não eram servos de Deus. Micaías sim. Micaías era um homem de confiança, um homem, como nós vamos ver daqui a pouco, um homem fiel. E assim, 400 profetas, deixa eles. Mas deixe eles falar um pouco. Mas o Micaías, deixa a palavra dele fora.
Então, meus irmãos, existe um perigo no nosso meio. Vamos prestar atenção. Um grande perigo. Será que nós escolhemos as passagens da Bíblia que nós gostamos mais? Porque às vezes nós sabemos que há certas coisas nas nossas vidas que não estão 100% de acordo com a palavra de Deus. Não é nada muito grave, mas tem aqueles detalhes e nós sabemos bem que não estou totalmente de acordo com a palavra de Deus. Então você sabe se identificar aquelas passagens que falam sobre aquele assunto e você lê os versículos antes e depois. Aqueles versículos gosto muito. Aqueles versículos têm ensinamento bom para mim. Mas eu sei que os outros estão aí também, mas não vou prestar tanta atenção. Meus irmãos, tomara que isso nunca aconteça com a gente. Quem sabe, eu estou meio preocupado, porque existe o perigo também da gente escolher os nossos pregadores. Quando fulano fala, vamos lá ouvir ele. Sempre fala palavras boas. Mas se é fulano, não, ele fala outras coisas e a gente não gosta tanto. Meus irmãos, olha só o que Micaías disse em versículo 13. Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Meus irmãos, é isso que nós queremos. Não vamos escolher as nossas passagens, os nossos pregadores, mas se está escrito na Bíblia, isso que queremos ouvir, é isso que nós aceitamos, é isso que nós queremos. E Micaías, com toda a coragem, não era o profeta mais popular da época, mas ele tinha uma convicção no seu coração. Se Deus entregar uma mensagem para mim, isso falarei. Independente da congregação, independente de Acabe ou de Josafá, se é a palavra de Deus, é digno de ser entregue para todo mundo. Por isso, meus irmãos, nós valorizamos toda a palavra de Deus. Não dá para ler todos os capítulos da Bíblia esta semana. Mas se você pedisse para a gente falar sobre um capítulo, poderíamos fazer. E não teríamos que dizer, não, mas olha, eu não sei que eu acho que eu não vou falar sobre aquele capítulo. Não. Toda a palavra de Deus do início até o fim. Nós precisamos ouvir sem diluir, sem tirar nada, sem acrescentar nada. A pura palavra de Deus. E disse Micaías, o que meu Deus me disser, isso falarei. Mas vamos para o capítulo 20. E nós temos aqui um capítulo muito interessante. Eu não esperava se eu tomasse aqui hoje, mas ele estava presente na última reunião que eu falei sobre este capítulo, faz quase uns 11 anos, do outro lado do mundo. Então, vamos pensar de novo. Josafá escutou outra notícia.
os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Opa! Perigo, Josafá. Sim. Eu imagino que quando Josafá escutava aqueles nomes, ele começava a tremer. Por que você diz? Porque os moabitas e os amonitas eram pessoas que incomodavam muito o povo de Deus. Eram descendentes de Ló. E pode ler a história. Eu não sei se a palavra triste serve ou não. Muito triste. Nos últimos versículos de Gênesis capítulo 19. Os moabitas e os amonitas eram frutos de um ato muito perverso e abominável perante o Senhor. Então Josafá, os moabitas e os amonitas, bem-vindo. O que ele fez? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Mas Josafá, onde estão aqueles 1 milhão e poucos soldados? Homens valentes, homens de guerra? Estão aí ainda. Então por que está temendo e tremendo, Josafá? Ele sabia o poder, o perigo dos moabitas, dos amonitas, e Josafá sabia, mesmo com 1 milhão e pouco soldados, não temos condições. E para Josafá o perigo, a ameaça era tão grande. A primeira coisa que ele fez, ele entrou na presença de Deus para colocar a necessidade perante ele. E ele alertou os outros também do mesmo perigo. E você diz, mas qual foi o perigo? Então, nós lemos aqui em versículo 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. O que os moabitas e os amonitas querem fazer, Josafá? Eles querem tirar de nós a nossa herança. Eles querem tirar o que nos pertence. Eles querem roubar o que Deus deu para nós. Então é uma situação séria. Sim. Meus irmãos, nós ouvimos, eu ia dizer muito, talvez não tanto, dos inimigos que nos rodeiam. O mundo, o diabo e a carne. Eu acho que a carne cabe bem aqui, nesta história. E sabem, meus irmãos, eu acho que pouco percebemos o poder da nossa própria carne. Eu acho que pouco percebemos o estrago que a carne pode fazer nas nossas vidas. Então vamos tirar umas lições desta passagem. Josafá reconheceu a grandeza da necessidade, a sua fraqueza, e ele disse: nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos,
Já estamos de volta naquele assunto de cada noite, eu acho, até agora. Aquela oração, será que nós oramos todos os dias? Não uma vã repetição, mas com sinceridade. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A carne que nos acompanha 24 horas por dia. E cada um sabe as suas fraquezas. Eu sei os meus pontos fracos. Eu sei onde eu preciso cuidar. Mas, meus irmãos, nós precisamos de ajuda divina. E se Deus não nos ajudar neste ponto, não se sabe o que pode acontecer. Oh, o perigo é muito grande. E Josafá anunciou para o povo, ajuntou o povo, olha só. Nós lemos que todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Que bom quando todo o povo de Deus se une contra o inimigo. E nós precisamos muito disso nos nossos dias. Mas vamos pensar bem sobre esse assunto. Eu estava me lembrando de outra história em Juízes, capítulo 3. Nós lemos lá de um rei, também dos Moabitas. O nome dele era Eglon, um homem muito gordo. E lemos que durante 18 anos, ele oprimiu o povo de Deus. Que pena que durou tanto tempo. Mas enfim, Deus levantou um homem, Eude. E ele chegou perto de Eglon com uma espada. E cravou aquela espada naquele homem ímpio. E acabou com aquele problema. Meus irmãos, sabe o que nós precisamos fazer com a nossa carne? Aquilo que aparece, né? Orgulho. Talvez um pouco de desonestidade. Pensamentos errados, duros contra os nossos irmãos. Críticas. Outros pecados mais graves. Meus irmãos, nós precisamos, com a ajuda de Deus, identificar aquelas obras da carne e nós precisamos pegar uma espada bem afiada de 2 fios e matar e tirar das nossas vidas aquilo que nos oprime, que impede o nosso progresso e que ameaça a nossa utilidade para Deus. E você diz, não, mas não precisa fazer tanto. Sim, eu sei meus pontos fracos e eu sei me controlar e deixa comigo e não vai acontecer nada. Meus irmãos, quem toma esta atitude, acontece alguma coisa. Vamos seguir o exemplo de Josafá. Vamos para casa depois desta reunião para nos examinar na presença de Deus, para identificar
o que está de errado nas nossas vidas e com a ajuda divina vamos matar e tirar para que não haja nada da carne para impedir a nossa utilidade para Deus. Mas o tempo vai passando. Versículo 17, nós lemos a palavra de um servo de Deus. Diz ele: nesta peleja não tereis que pelejar, para estar em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que batalha é essa? Uma batalha onde não precisa levantar a espada, não precisa pelejar. Que coisa! Qual é a explicação? O Senhor será conosco. Meus irmãos, por isso nós precisamos cada vez mais da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais da presença de Deus nas nossas reuniões. Muito fácil para as reuniões se tornarem formalidades frias, com muito pouco da presença de Deus. Mas, meus irmãos, se nós vamos fazer progresso, seja nas nossas vidas em particular, seja na vida da igreja, nós precisamos da ajuda de Deus. E não há substituto. E neste caso, o Senhor, na sua imensa graça, se aproximou daquele povo. E ele lutou pelo povo. E ele simplesmente confiaram nele. Mas tem um detalhe que sempre chama a minha atenção. Antes de começar a batalha, vou terminar daqui a pouco. Antes de começar a batalha, o povo já estava dando graças a Deus pela vitória. Mas como? Antes de começar a batalha, mas espera um pouquinho. Não precisam se alegrar tanto. Não precisam cantar. Mas por que não? Se Deus prometeu a vitória, não existe a possibilidade de acontecer qualquer outra coisa. E aquele povo recebeu a promessa divina, colocaram os seus pés com toda a firmeza sobre aquela promessa. E antes de começar, muito menos antes de terminar, estavam dando graças a Deus pela vitória. E aconteceu o mesmo. E chegaram lá e saquearam os seus despojos. E levou 3 dias, porque era muito. Meus irmãos, só uma pequena aplicação. Se a gente andasse mais com Deus, se tivesse mais comunhão com Deus, se tivesse menos de nós, da carne, eu acredito que haveria uma grande abundância de bênção. Já recebemos muito. Damos graças a Deus por isto. Mas eu acho que nós estamos perdendo bastante.
por não andar como estas pessoas andaram. Então, um pensamento que vamos levar para casa. Temos que concluir, infelizmente, nós lemos que Josafá ele se aliou com Acasias, rei de Israel. E nós sabemos, meus irmãos, que o jugo desigual não dá certo nunca. Não dava nos dias de Josafá e não vai dar certo em nossos dias. Eu não estou pensando só em namoro, casamento. Qualquer setor das nossas vidas. Precisamos cuidar muito neste sentido. Josafá construiu navios. Tinha um grande projeto para buscar ouro longe do seu território. Mas os navios, o Senhor despedaçou as suas obras. Enfim, mas aconteceu. E mais uma vez, meus irmãos, eu digo, você está andando bem? Na sua vida há algo para a glória de Cristo, para a honra de Deus, que bom. Mas seja avisado, porque estamos vendo tantos exemplos de pessoas que começaram bem, de pessoas que andaram bem até quase o fim. Mas bem na reta final, uma tragédia, uma mancha que ficou registrada até para o nosso aviso nos nossos dias. Mais uma vez, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio.